E aí, cambada, beleza? Ó, negócio é o seguinte. Faltam praticamente... essa é a última semana no Brasil. E a gente tá com os treinos bem gostosos. Hoje tá um dia frio, mas se liga só. Pra quem não me conhece, eu sou Glaicon Ferreira. É um prazer ter você aqui no meu canal. Se você tá chegando aqui agora, vai gostar do conteúdo, eu tenho certeza. Mas mete o dedo aí, se inscreve, compartilha com seus amigos. O vídeo de hoje eu vou falar o seguinte: Stop Feedback. Já ouviu falar disso aí? Cara, Stop Feedback é uma coisa que eu aprendi, na verdade, em Fórmula 1, né? Quem usava muito Stop Feedback era o Senna. Mas eu vou te mostrar o que seria o Stop Feedback aqui na moto. E isso é muito importante pra você, tá? Então fica ligado até o final desse vídeo. Esse vídeo aqui vai ser um videozinho freestyle do meu treino, mas no final do vídeo eu vou te dar essa dica do Stop Feedback. Acompanha comigo e no decorrer, na verdade no meio dos vídeos eu vou dar umas dicas pra vocês, beleza? Acompanha aí, vamos pro treino. Se liga só, vou entrar forte, frear e tirar o pé do freio pra girar. Mas também depois eu vou fazer freando, segurando o pé no freio. Então se liga só que agora eu vou fazer segurando o pé no freio. Notaram que a moto fica... A moto... É comum a galera ver que tá treinando, a moto dá aquela sacudida, a pessoa fica demorando pra virar. Por quê? Porque esse pé no freio atrapalha, mais do que ajuda. Então eu vou mostrar pra vocês agora, tirando o pé do freio, como é que a moto gira mais suave. A moto aqui é do Cláudio. Cláudio vem treinando, tá evoluindo, tá tendo uma evolução muito boa. E ele fez umas modificações legais no banco da moto dele. Como a moto dele não é uma moto de polícia, ele conseguiu colocar uns bancos, ele fez um estofado. Vem cá pra vocês verem que legal. Olha aí, ó. Ele mandou fabricar um estofado, que é um plus, que ele encaixa e tira, coloca e tira pro banco. Então ficou muito bom pra moto. Qual é a pegada? O banco te eleva, então te coloca mais no centro de gravidade da moto. Normalmente a gente fica sentado lá embaixo, aqui atrás. O banco te eleva e te joga pra frente, mais no centro de gravidade. E aí começa você a colocar mais peso pra frente também, o que facilita nas manobras. Se você tá lá atrás, é difícil você virar o guidão rápido, mas na frente você já começa a virar muito mais rápido, é muito melhor, sacou? E é isso aí, a gente tá aí praticamente há 7 dias da nossa viagem para os Estados Unidos. Esse é um dos últimos treinos. Essa semana vai ser um treino intenso. Na verdade, intenso não. Para quem não sabe, galera, eu descobri uma coisa bem pesada. Ainda bem que eu descobri a tempo. E eu vou compartilhar isso com vocês aí para vocês saberem o que aconteceu. Deixa eu só ver um negócio aí, daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Vamos ver uns vídeos aí, daqui a pouco a gente volta. Então galera, é o seguinte, vocês sabem, eu treino todos os dias, treino físico e 3 vezes na semana moto. E ultimamente eu estava me sentindo muito desgastado, muito cansado e muitas dores. Todos os meus treinos estavam intensos. Muita dor no ombro, todas as articulações, joelho, cotovelo. E a gente sabe que eu estou forçando e estou aumentando a intensidade, então eu achava que era isso, mas a dor estava muito grande. Eu comecei a fazer uma bateria de exames muito grande. Então, em alguns vídeos atrás, anteriores, vocês até viram os exames, cardiologista e tal. E essa semana saiu o resultado que eu estava na endocrinologista. E aí o que eu descobri? Descobri que... Deixa o Cláudio sair ali. E aí, galera, o que a gente descobriu? A médica descobriu que eu estava tendo uma baixa absorção de ferro. A gente não sabe o motivo, a causa, mas o fato é que normal é acima de 280 o indicador. E o meu estava em 12, estava muito abaixo. E isso estava causando muita coisa, indisposição, falta de vontade, sonolência, tonteira, dor nas articulações, muitas coisas
que estavam me afetando, e a médica falou: olha, não sei como é que você estava conseguindo treinar. E como é baixa absorção, a minha alimentação é muito boa, muito regrada. Qual foi o grande problema? É que eu não estou tendo absorção nenhuma, então não adianta eu me alimentar via oral. Então eu comecei a fazer já um tratamento que é através de venal, né, na veia direto. Então é um soro, e eu tenho que fazer toda semana, eu tenho que ir lá fazer o tratamento. É no setor de oncologia mesmo. E aí provavelmente em 3 semanas de tratamento aí a gente já deve ter melhorado esse indicador. Eu tenho, como eu vou estar aqui, eu fiz essa semana que vem, agora eu vou fazer mais outra. E a outra talvez eu tenha que fazer lá nos Estados Unidos já. Mas aparentemente na primeira sessão eu já tenho me sentido melhor, já estou bem. Então isso estava me prejudicando muito nos meus treinos, estava deixando eu realmente bem desgastado. Eu não estava conseguindo entregar tudo que eu sabia que eu poderia entregar, sabe? Tanto nos outros treinos no CrossFit, tinha treino lá que eu sabia que eu estava voando há um ano atrás, e esse ano eu fui fazer, estava muito desgastado, não conseguia nem terminar o treino. Mas aí a gente descobriu isso aí, agora com suplementação. Além disso aí, minha vitamina B12 estava muito baixa. Mas foi muito bom para descobrir tudo isso. E olha, e é o que eu falo pra galera: faça os exames, porque você vê, eu levo uma vida muito saudável, mesmo assim eu tava com esses índices aí. Então é importante fazer o exame. Mas agora eu tô bem, graças a Deus, e vamos pros treinos. Ainda bem que Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. E ele cuida de nós muito bem. E a gente descobriu isso há tempo. Vamos que em setembro a gente já vai estar lá nos Estados Unidos para se encontrar com todo mundo. Na primeira semana, logo a gente já vai correr atrás da moto, vou comprar a moto lá, resolver o problema do motorhome. Se você dos Estados Unidos aí assistir esse vídeo aí, tiver motorhome, puder patrocinar um atleta para poder fazer viagem, então estamos aí. Ou se você quiser alugar num preço barato também, a gente está precisando muito. Se você souber alguém dos Estados Unidos que tem motorhome para alugar num preço, uma condição muito boa, a gente vai precisar durante 25 dias de motorhome. Beleza, galera? Vamos pro treino, tem muita coisa para acontecer aqui hoje. Obrigado aí. E ó, no dia 15 a gente já tá indo para Alexandria, porque a galera de Alexandria, irmão, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Sabe aquele pessoal que você não conhece pessoalmente, mas que você sente que eles são irmão, brotherhood mesmo? São de casa, eu me sinto bem com eles, conversando com eles. E eu tô super feliz. Não vejo a hora de encontrar com todo mundo lá. E eles estão preparando um treino pra gente fazer lá e vai ser excepcional. A gente vai gravar muito conteúdo pra vocês lá nos Estados Unidos, principalmente em Alexandria, que é onde eu vou treinar para competições. Beleza? Vamos lá! Era o seguinte, conforme eu prometi pra vocês, se liga só: Stop Feedback. O que vocês acham que é isso aí? Deixa no comentário aí se você já ouviu esse termo em algum outro lugar. Stop Feedback, galera, mais importante do que saber a hora de frear é saber a hora de você tirar o pé do freio. Um dos erros comuns que a galera comete é às vezes estar fazendo a curva e com o pé no freio o tempo todo. Aí a moto acaba perdendo velocidade e ela vai tombar mesmo. E às vezes é imperceptível, você não percebe, por isso você tem que treinar. E tanto isso também para curva, você está em alta velocidade, você veio, pá, freou, achou a velocidade que você está, tira o pé do freio. Então o stop feedback aqui na baixa velocidade, às vezes eu entrei, pá, freiei, vi a velocidade que eu quero, eu tiro o pé do freio. E eu vou dar uma dica para vocês: a partir do momento que vocês já viraram o guidão, curvou, a moto já entra na velocidade adequada para ela girar. Então você não precisa mais ficar freando, você só tem que controlar mais a embreagem. Então chegou, virou o guidão, tira o pé do freio. Então, para quem gosta de competir, você ficar no pé no freio, você está perdendo velocidade, e perder velocidade é perder tempo. Então o mais importante, saber a hora de tirar o pé do freio. Em alguns momentos você pode vir forte, você vai frear forte, aí vai chegar uma hora que você vai ter que tirar o pé do freio. Então essa é a importância, saber o momento certo de tirar o pé do freio. Por isso que o nome é chamado Stop Feedback. E quem era fera nisso, mestre nisso, era o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna era sinistro
no stop feedback. O que ele fazia? Ele retardava a frenagem, por isso que é importante de ter um bom freio, né? Um freio com qualidade boa, porque ele chegava e vinha forte, enquanto os caras estavam freando já, ele demorava a frear, retardava a frenagem, sabia a hora certa, tirava o pé e entrava. Agora, o que acontece numa curva se você mantém o pé no freio ou a mão no freio? A moto tende a sair pela tangente. Então até mesmo quem brinca aí de videogame, você sabe, ó, vou curvar, freiei, eu tenho que tirar o pé do freio para poder entrar e curvar, porque se eu ficar com o pé no freio, tende a sair de frente, tem que sair pela tangente, sacou? Então é isso aí. Deixa no seu comentário se você já tinha ouvido falar desse assunto e o que você achou. Vê se você vai treinar também sobre isso aí, sobre esse assunto, treina um pouquinho. Para você que está aqui, nosso muito obrigado. Acompanhe os nossos próximos vídeos, que os próximos vídeos já vão ser provavelmente lá nos Estados Unidos. Talvez vou ter mais um vídeo aqui, os próximos serão todos nos Estados Unidos. A nossa trip para lá no meio da viagem, vocês vão acompanhar tudo. Acompanhe essa saga todinha aí que eu vou abrir um playlist. Para você que gosta de playlist, tem uma playlist aqui em cima, aqui, ó, só de moto habilidade, só de treino. Curte isso aí, acompanhe, valeu, tamo junto!